Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo sobre uma frase que eu não consigo entender. Eu tava vendo um podcast de um bilionário e esse bilionário soltou a seguinte frase, que ele colocou assim: seus ganhos dependem e dependerão apenas de seus esforços e dedicação. Eu não entendo, eu até entendo diversos contextos que ele possa estar entendendo. Ele pode entender essa frase de diversos contextos. Que você precisa realmente acordar cedo, ir para cima, trabalhar, colocar na sua cabeça que ninguém na rua está querendo deixar você rico, que tá querendo melhorar a sua vida. Você não está num ônibus cheio de gente, aquelas pessoas estão pensando em melhorar a sua vida. Olha e vão falar, nossa, eu vou melhorar a vida do Renan. Não, ela está melhorando a vida dela, da família dela, do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, do irmão. Mas não vai ficar pensando no outro. Isso é mentira. Criança tem que parar de achar que a vida real é Twitter, que Twitter e LinkedIn, principalmente achar que a vida real é LinkedIn. Não é. Que as pessoas acham que muitos jovens entram no LinkedIn e acham que Top Voices realmente pensa mais nos outros do que nele mesmo. Pare com isso, não seja retardado, não seja idiota, não seja um imbecil. Não é assim que funciona. É lógico que eles pensam primeiro na família deles. Então, é sempre pensar em você. Pense em você. Acorde cedo, cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, da sua saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Cuide muito bem. Se alimente bem, pratique exercícios, tome cuidado, não se estresse muito, tome suplementos, vitaminas se você desejar, tenha boas amizades, construa amizades que te leve para frente, enfim. Então, mas você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, você tem que acordar e falar, cara, eu não dependo, eu não vou ficar esperando outra pessoa, eu não vou esperar o cliente vir até mim para poder comprar. Eu vou até o cliente. Eu preciso ir, eu preciso vender. Eu não vou ficar esperando a formação da faculdade vir até na minha casa. Eu preciso ir lá e fazer o meu melhor para eu me formar. Eu preciso sair do ponto. Eu preciso sair do lugar. Você não pode ficar parado. Ah, vou esperar. Tipo, o mundo tá fazendo. Vou virar TikToker. Vai lá, faz um. Aí entra um presidente, sei lá, entra uma lei, porque no Brasil não dá para. No Brasil, o máximo que você pode confiar no político é 1%. De 0 a 100, confie 1%. 1. Porque do dia para noite pode vir uma lei que corte monetização de tudo. Não vai poder mais. A não ser que você ganhe patrocínio de empresas. Ou então empresas que forem patrocinar vão pagar 80% de impostos. Então, eu não duvido que entre um governo e faça isso. Olha, plataformas não podem mais monetizar. Você não ganha, não existe mais AdSense. Proibido. Proibido. Então não pode esperar viver. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas que esperam. Por exemplo, quando a minha ex-namorada. Minha ex-namorada, eu namorei com ela quase 7 anos. 6 anos e 8 meses. 6 anos e 8 meses. E aí, quando eu comecei a namorar com ela, ela ficou 3 anos. Ela estava se formando, ela ficou 3 anos sem trabalhar. E ela fazendo trufa, eu passava a madrugada fazendo trufa com ela, levava a trufa para a oficina, a cunhada dela levava trufa, o irmão dela levava trufa para o trabalho, ela vendia trufa na igreja, tudo, correndo atrás. E o pai dela e a mãe dela falavam assim, olha, a gente tem um salário bom, bom em comparado com a minha família hoje aqui, comparar um salário bom. Então conseguia manter ela, pagar a faculdade para ela de quase R$ 3.000 por mês. Então pagava a faculdade, nunca reclamava, falava, filha, não precisa fazer isso. Ela, não, mas eu quero. Tipo, ela falou, porque eu tô namorando, e ela falava sempre pra mim, ela sempre. Tipo, isso eu não posso jamais reclamar dela. Nunca, nunca, nunca. Então, ela falava, eu que eu namoro, eu não gosto de correr na saia e ficar pagando tudo, sabe? Toda vez a gente sai sábado, sai domingo, sai dia de semana, o Renan paga tudo. Eu não quero, ela falava pra mim, Rê, quando eu tiver emprego, pode deixar que eu vou pagar. Tudo que você pagou, sabe? Assim, eu tenho uma ideia na minha cabeça o tanto que você gasta com a gente, comigo. Então pode deixar que eu vou te pagar tudo. Eu falava, não, relaxa. Tipo, sem problemas. A gente tinha aquele sonho, falando, a gente casa, né? Tipo,
tudo muda. Eu confiava nela, é uma pessoa muito de família, uma pessoa muito, na minha visão, muito correta mesmo. Então, a namorada assim mais correta que eu já tive foi a minha ex. Então, é, e ela sempre falava, e realmente quando ela começou a ganhar, ela começou ganhando até mais que eu, ela começou ganhando. Quando ela teve o primeiro emprego, ainda ela ganhava menos que eu. Ela, no segundo emprego, ela já ganhava quase igual. No terceiro emprego, ela já ganhava mais do que eu. Então, e ela saía, eu falava, deixa que eu pago. Ela, não, deixa que eu pago com o meu VA, deixa que eu pago com o meu VR. Eu falei, não, mas eu quero pagar. Não, não, não é pra você pagar. Não vou deixar você pagar. E ela pagava, ela pegava meu carro emprestado. Oi, empresta o carro. Eu falei, pra quê? Não, empresta que eu vou fazer tal coisa. Aí voltava, enchia o tanque do carro. Tava viajando, deixa que eu pago o pedaço. Sempre eu falava, não precisa. E eu ficava com vergonha daquilo. Eu falava, não, deixa que eu pago. Ela, não, Renan, você passou 3 anos. A gente viajou, fez um monte de coisa, você já me deu presente caro, que não sei o que, deixa que eu pago. Então ela nunca ficou parada, fazendo as trufas dela, fazia as coisas dela para vender. Então nunca ficou parada. Então sempre ia atrás. Mas o que eu quero falar dessa frase? Dependerão apenas dos seus esforços? Não. Porque você depende, eu, por exemplo, trabalho na empresa, eu dependo de outras pessoas. Eu dependo. Mesmo quando eu não tinha, eu fiquei um ano e 10 meses, eu e minha sócia, trabalhando. Então, ela fazia a parte dela, que era, eu não me metia na parte dela, ela não me metia no meu trabalho. Ela fazia mais o financeiro, cuidava mais do marketing, e eu cuidava mais de venda, cuidava mais de compra, cuidava mais do operacional. E, e realmente, ali naquele momento dependia de mim. Dependia de mim. Eu fazia o meu salário dependendo de mim. Não tinha funcionário, eu tinha que correr atrás de cliente, empresa nova, cliente não conhecia a gente. Então, no começo, até que eu entenda essa frase, até que eu um contexto assim, dependerão apenas dos seus esforços. Mas esse apenas que me pega. Porque depois que você está bem grande, já começa a ter colaborador, 2, 5 mil colaboradores, os seus ganhos não dependerão apenas de você, dependerão de outras pessoas. Depende do governo, por exemplo, o governo. O governo é o maior. Eu dependo muito do governo para ganhar dinheiro. Muito do governo. Porque a qualquer momento, se o governo diminuir impostos, eu contrato mais uma pessoa. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, falando o governo hoje, se ele diminuir a carga tributária de 40% para 30%, que é a média da empresa, eu venho aqui e falo, o governo diminuindo para 30%, eu contrato no mínimo 5 pessoas, no mínimo. É uma empresa pequena. Hoje no meu escritório eu tenho 4, na oficina eu tenho 4. Então no escritório eu tenho 4, na oficina eu tenho 4. Já cheguei a ter 6 na oficina, mas hoje eu tenho 4 na oficina. Então hoje, com uma empresa, algumas empresas com 8 colaboradores, eu vou contratar 5, diminuindo 10% nos impostos. Se diminuir 10%, eu contrato 5 pessoas. Eu deixo claro, olha, eu vou contratar. Tá aqui, eu mostro até o CNPJ, eu falo, o CNPJ tá no meu nome. Eu mostro lá o tanto de colaborador que tem registro comigo. Então, mas o governo, então os ganhos de muitas pessoas dependem do próximo, sim. Depende do cliente, depende da concorrência. Será que a concorrência deixa você ganhar dinheiro? Então é isso que eu pego no ponto sempre. Governo e grandes empresas. Renan, você tem rixa? Não tenho rixa com nada. Eu só estou jogando a realidade. Essa é a realidade. Não pode tentar tampar o sol com a peneira. Se eu falar que não é, eu estou tampando o sol com a peneira. Então é a realidade. Então o governo influencia muito nos meus ganhos. A concorrência influencia muito nos meus ganhos. Clientes influenciam muito nos meus ganhos. O colaborador. Você acha que eu estou trabalhando do nada, um colaborador, 2 colaboradores faltam. Tem um acidente, sei lá, um acidente, por exemplo. Uma moça, ela tem moto. Ela tem uma... Qual é o nome da moto? É Neo, aquela scooterzinho, acho que é Neo, acho que é Yamaha, né? Acho que é Elite, acho que é Elite, Neo Elite, alguma coisa assim. Ela tem essa motinha. E ela leva a outra moça junto com ela. Então, se as duas, Deus me livre, se acidenta no trânsito, vai foder com a empresa. Porque hoje, cada uma delas vendem praticamente 15%, cada uma vende 15, 10% do faturamento da empresa. Então, imagina se acidenta e fica 10 dias fora, uma semana fora.
vai me quebrar. Então os meus ganhos não dependem só de mim. Depende do meu esforço, por exemplo, não, vamos pra cima, tipo, ai meu Deus, se acidentou. Tá bom, essa é a realidade, eu não posso mudar a realidade, preciso me adaptar à realidade. Eu vou me adaptar, eu vou acordar mais cedo, eu vou trabalhar mais ainda, eu vou me planejar para não almoçar, que eu já quase não almoço hoje, por exemplo, não almocei. Então, mas não é que tem muito trabalho, é porque eu não sinto falta. Eu prefiro estar ali trabalhando, com a mente trabalhando, do que parar. Ah, Renan, mas o descanso é necessário. Tudo bem, gente, eu entendo que o descanso é necessário, não tem problema. Médicos, todo mundo já fala o benefício de ter uma sonequinha no meio da tarde, no meio do dia. Então é benéfico. Tudo bem, eu entendo isso, só que eu não acho que preciso. Talvez, ah, Renan, então daqui a pouco chega uma doença e você vai perceber. Sei lá, cada um sabe onde o calo aperta. Então, assim, essa frase eu tenho um pouco de medo dessa frase. Eu num podcast tomaria cuidado para soltar uma frase dessa. Principalmente sabendo que tem jovens lacradores assistindo e principalmente pessoas que estão no LinkedIn. Não estou falando que todas, mas um top voice do LinkedIn pegaria essa frase e quem falou isso, mano? Eu queria lembrar, mano. Não lembro quem falou. Não lembro quem falou que o mundo hoje tem muito coach. O mundo hoje tá ficando meio ruim porque tem muito coach. E o coach ele é muito falso moralista. O coach, geralmente os coaches, eles são muito falsos moralistas. Eles são muito ostentadores de virtudes. Eles têm frases prontas. Por exemplo, essa frase aqui para mim, ela tem o cheirinho de coach. Seus ganhos dependem apenas do seu esforço. Não é assim. Não é. Mas não é muito assim. Então, numa oficina, na minha oficina, por exemplo, 99% dos ganhos da oficina não depende de mim. Depende dos colaboradores. Depende deles venderem, deles montarem o orçamento correto, deles terem vontade de passar o orçamento, deles fazerem o diagnóstico correto. Então depende. É muito triste. Por exemplo, eu fiz a oficina, corri atrás, comprei, fiz empréstimo para pegar equipamento, comprei, já paguei todos os equipamentos, só está faltando eu pagar o prédio, porque a minha sócia, na verdade, que ela comprou, ela me deu, ela na verdade, estamos pagando o prédio, mas ela falou, quanto custa o prédio? Tanto. Tá, eu dou 80% do valor. A gente vai financiar, mas eu já tenho 80% do valor. Eu pago 80% do valor. Então financiamos, é, enfim. Então nós fomos atrás tal. Isso dependeu bastante de mim. Abrir a empresa dependeu bastante de mim. Manter a empresa depende mais deles. Depende mais deles. Porque eu nem fico muito lá. Eu vou uma vez por dia, mas eu fico lá 2, 3 horas. Levo um carro, peço uma peça, busco, vou ali, vou aqui, vou em outro lugar, tal, vou lá, deixo peça, fico mais um pouquinho lá, saio. Então, mas depende mais deles. Não depende tanto de mim. Então, esse negócio de seus ganhos depende só do seu esforço. É uma frase um pouco perigosa, porque não depende só da gente. Depende se o fornecedor quer te atender, depende se o fornecedor gosta de você, se o cliente quer comprar de você, se o seu colaborador gosta de você, se o seu chefe te valoriza, se o seu chefe gosta de você, se vocês têm uma boa relação, se a sua família está com você, por exemplo. Hoje, 26 de abril de 2022, eu conversei com a minha irmã voltou do trabalho e eu falei, Leia, ela já me ajuda bastante na empresa, ela me ajuda muito, mas eu falei, você quer ser minha sócia? Eu te dou uma loja virtual, uma das que eu tenho, eu te dou com os produtos, tudo cadastrado, tudo, Magento, uma puta plataforma, ela não entende muito disso, mas eu vou falar, ó, te dou esse notebook que eu ia colocar para vender, que é um notebook que está aqui do lado, que é um série 5 e 5, oitava geração, eu te dou. Eu falei para ela, eu te dou, você trabalha. Tudo bem que ela trabalha de noite, porque ela é enfermeira. Então ela chega aqui 10 para as 8 da manhã, mais ou menos 7h40, mais ou menos, e ela chega aqui. Eu falei, você precisa trabalhar comigo 2 horas por dia. 2 horas. Você define o horário que você, se você quer trabalhar na hora que você chega, se você quer trabalhar, mais ou menos, ela vai trabalhar mais ou menos 7 horas da noite, então ela acorda mais ou menos 4 horas, mais ou menos. Aí eu falei, se você quer acordar, fazer as coisas que é o financeiro. Eu falei, eu te pago para você fazer o financeiro. Então eu vou te dar uma loja, você cuida,
mas você me ajuda a fazer o financeiro. É só o financeiro, eu preciso do financeiro. Ah, mas tem a moça que já faz? Tem. Só que essa moça, eu já estou falando com ela para ela mudar, ela é partir para a área comercial, ela partir para vendas. E ela quer. Ela quer. Ela falou, Renan, eu aceito ir para a parte de vendas. Ela prefere. Financeiro dá muita dor de cabeça. E ela não quer. Ela falou, eu gosto, mas se tiver uma área de vendas, eu prefiro. Eu vou colocar ela como representante externa, alguma coisa assim. Não sei, estamos estudando a parte dela. A parte da minha irmã eu já deixei. Ela falou, Renan, posso pensar? Eu falei, claro, pode pensar. Então, quero muito que minha irmã trabalhe comigo. É maravilhoso ter uma pessoa com você. É, é muito bom, é muito bom. Eu que trabalhei com a minha irmã 14 anos na oficina, 14 anos, que ela saiu da matriz, né? Ela saiu da matriz em 2017, ela saiu. Em setembro ou outubro de 2017 ela saiu. Então foi um ano para ela sair. Ela pediu para sair, ela falou, não, ela falou pro meu irmão, né? Falou pro nosso irmão. Aí ela falou, eu quero sair. Meu irmão falou, olha, mas não é assim, você cuida do financeiro, você cuida da parte financeira pessoal, você cuida da minha parte financeira das empresas. Então, assim, não é da dia para noite que sai. Por exemplo, a minha tia esses dias vendeu um supermercado, a minha prima Nive, que cuida do financeiro, tá um ano resolvendo coisas de funcionário, fornecedor, tá? Um ano. Então não é do dia para noite. Pelo menos eu não conheço assim. Vende uma empresa, a pessoa que cuida do financeiro sai do dia para noite. Eu não conheço. Cacete. Então, assim, é o financeiro. Então, se eu for mudar essa moça pro comercial, vai ter uma puta transição, uma transição bem demorada. Enfim. Então, assim, eu queria que vocês deixassem aqui no comentário. Deixa aqui o que você acha desse negócio de o esforço depende somente de você. Ah, não, o esforço é assim. É, você acorda, você pensa, vou abrir uma empresa. Você abre, vou vender 1 milhão. Você vende, não importa. Eu dependo muito de fornecedor. São fornecedores que não investem em tecnologia, são fornecedores que o vendedor é ruim. Por exemplo, esses dias eu fui cotar peça pro carro da minha amiga que eu falei que eu fui buscar na Granja Julieta, na Granja Viana, eu fui buscar na Granja Viana, eu sempre confundo Granja Viana. Granja Viana, ela é a parte de Cotia, né, perto da Alphaville. Fui buscar o carro dela, e aí eu liguei no fornecedor e falei, olha, preciso, eu tenho o B2B do fornecedor, só que eu mandei mensagem. Eu falei, não vou acessar o B2B, vou mandar mensagem. Até para dar uma atenção, porque fazia tempo que eu não mandava mensagem, eu falei, vou mandar uma mensagem cotando, enfim. Aí mandei a cotação, preciso de válvula termostática, sensor de temperatura e tal mangueira. Beleza, ela manda para mim válvula termostática de R$ 74, sensor de temperatura de 40. Entrei no B2B, a válvula termostática tinha 4 preços diferentes, marcas, ela me passou a mais cara, sensor de temperatura ela me passou o mais caro. Aí, beleza, eu fiquei na minha. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas eu fiquei na minha. Depois eu liguei lá, falei com o dono da empresa, o dono, não falei com o gerente, falei com o dono da empresa. Falei, ó, como funciona quando um cliente cota peças com vocês? Como é que funciona? Ele falou, Renan, aqui é orientado a fazer isso, isso e aquilo. Eu falei, ah, porque comigo não fez. Ah, então tá bom. Aí o cara me deu um voucher. Ele falou, se eu te der um voucher de R$ 50, te ajuda? Eu falei, me ajuda. Então, assim, é para trabalhar de um jeito, não trabalha. E aí? Então é aquilo. Essa colaboradora que passou para mim o preço mais caro, quase que ela perde venda. Mas ela não perdeu porque eu acessei o B2B, eu tenho acesso, eu tenho computador para isso. Então tem gente, vai uma oficina de um senhor, de uma senhora que não tem, não sabe mexer no computador, não sabe o que é B2B, não sabe o que é isso, não tem acesso, ele ia comprar. Ah, não, tudo bem, R$ 70, manda. Eu comprei de R$ 33, menos da metade do preço a válvula termostática eu comprei. Então, nossa, eu repeti, né? Eu comprei. Então, é muito. Aí esse dono dessa distribuidora, ele não pode falar os seus ganhos dependerão do seu esforço. Não. A colaboradora quase perde uma venda, passando só um preço e passando mais caro. Então, é complicado. Essa frase, toda vez que alguém fala assim, eu não fico com cara feia, mas toda vez que alguém fala, eu fico pensando, cara, será que mesmo? Tipo, eu não conheço sua vida. Eu não sei como foi a vida da pessoa. Talvez realmente os ganhos dela dependam só dela. Mas eu acho que no mundo de hoje é raríssimo. Até o Neymar, por exemplo, o ganho do Neymar, o ganho do Elon Musk depende muito dos outros.
Se os colaboradores dele falar, amanhã a gente não trabalha mais, o governo fala, a gente vai deixar de dar isenção para você. Os investidores deixam de investir na empresa dele, deixam de acreditar, os acionistas. Enfim, os ganhos dele dependem muito dele, dependem muito dos outros, depende muito do mundo. Então dele depende muito mais, dele com uma guerra do outro lado do mundo influencia ele produzir carro. Então, para ele, os ganhos dele influenciam ainda mais de mais pessoas. Então, no começo, quando você é pequenininho, pode depender mais de você. Mas você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, parece que ou os seus esforços e suas, como é que fala aqui? Esforço e dedicação, talvez ele diminua ou vá se afastando e os outros vão crescendo mais. Então são 100 mil funcionários, 10 mil funcionários. Então você pensa assim, pô, a minha empresa fatura 1 bilhão, quanto que eu vendo? Aí você coloca lá que você vende 100 mil. E o restante? O restante são colaboradores que fazem vendas. Então, é uma frase que quando eu vejo de um bilionário, eu não entendo. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que você acha. Um beijo e até a próxima.